Olá, quinto ano, boa tarde. Aula de Natureza e Sociedade. Vou começar lendo um artigo da revista Ciência Hoje das Crianças. Quem aí quer ser paleontólogo? Ficaram com um monte de dúvidas na cabeça. O que será que é isso? Eu já quis ser bombeiro, já quis ser policial, eu já quis ser engenheiro, mas paleontólogo? Nem nunca ouvi falar. Antes, então, de a gente trabalhar com um livro Encontros, quero ler para vocês esse artigo aqui, da Ciência Hoje das Crianças. Vou ler com vocês, para vocês, tá bom? Quem aí quer ser paleontólogo? O que vou contar a vocês aconteceu há muito tempo, quando eu ainda era criança. Naquela época não existia telefones celulares, videogames, computadores ou mesmo televisão colorida. Lá em casa, quando assistíamos à televisão, colocávamos um plástico pintado com as cores vermelha, azul e amarela na frente da tela e sonhávamos com um mundo a cores. Quando me lembro do passado, parece que eu vivia na pré-história. Paisagem pré-histórica. Veja como se imagina que era o município de Sousa, na Paraíba, quando ainda existiam os dinossauros. Essa ilustração é de Ariel Milani Martini. É uma imaginação, né? Uma pintura que está se imaginando, né? Minha cidade era pequena e com meus amigos eu andava quilômetros e quilômetros de bicicleta. Podia então observar muitas plantas e animais que não existiam na cidade e me intrigavam pela diversidade de suas formas e cores. A minha curiosidade veio desse passeio de bicicleta. Na escola gostava de perguntar e saber de tudo. O porquê dos mares serem salgados, de existirem montanhas altas e baixas, de alguns rios serem de água transparente e outros de água escura. Agora que eu era até meio chato de tanto perguntar, acho que eu era até meio chato de tanto perguntar, mas eu tinha uma vontade enorme de entender o mundo que me cercava. Foi nessa época que ganhei um livro cheio de imagens e informações sobre a natureza. Em uma das páginas havia o desenho de um animal que eu não conhecia e que o livro indicava ter existido há muitos milhões de anos na Terra. Há muitos milhões de anos? Como assim muitos milhões? Pensei. A pessoa mais velha que eu conhecia era minha bisavó, que tinha 96 anos. Como era possível seres vivos há milhões e milhões de anos? Procurando mais informações sobre esses animais, descobri que eles variam muito de tamanho e que alguns eram tão esquisitos que nem pareciam animais. Foi aí que pensei, se havia animais há milhões de anos, devem também ter existido plantas. E lá estavam elas, algumas parecidas com as de hoje, outras bem diferentes. Como tantas plantas e animais diferentes podiam ter existido? Por que algumas haviam desaparecido e outras não? Em meio a tantas perguntas, minha avó falou: Querido, entenda uma coisa. Há um ditado popular que diz: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Este ditado faz todo sentido para entender o passado da Terra. Por quê? Ora, porque no transcorrer do tempo, mares se transformaram em desertos, rios em montanhas e muitos dos animais e plantas que lá viviam podem se transformar em registros nas rochas. O que será que esses dois aqui estão fazendo? A vida existiu no passado da Terra. A vida que existiu no passado da Terra fica preservada nas rochas sob a forma de fósseis. Olha aqui, que por sua vez correspondem a uma grande variedade de animais e plantas que representam parte do próprio tempo de existência do nosso planeta. A vida que existiu no passado da Terra fica preservada nas rochas, sob a forma de fósseis. Prestem atenção nisso daqui, né? Onde os fósseis ficam preservados? Nas rochas, né? Assim como hoje temos em cada região da Terra animais e plantas diferentes, também no passado essa diversidade existiu. Imagine então 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões ou 1 bilhão de anos atrás. Quantos não foram seres vivos que deixaram algum tipo de registro nas rochas que anteriormente foram fundo de mares, rios, lagos e que hoje são montanhas? Preparem-se, olha só esse fóssil.
fóssil do crocodilo terrível de Uberaba, com 70 milhões de anos de idade. Ele foi encontrado em Peirópolis, Minas Gerais. Fascinado com isso, minha vontade de saber mais sobre o passado da vida da Terra só cresceu. Agora você é meu convidado a usar a imaginação e voltar no tempo com a coluna De Volta para a História. Prometo fazer muitas curiosidades. Trazer muitas curiosidades e garanto que você não vai se arrepender de embarcar nessa jornada. Eu vou ver se eu consigo publicar para vocês, tá? Essa revista aqui, essa matéria. De Volta para a História. Essa coluna, né? De Volta para a História. Tá? Essa matéria foi publicada em 9 de julho de 2010. Bom, depois de ler esse artigo do Ciência Hoje das Crianças, vocês perceberam que paleontologista é quem vai fazer isso aqui, ó, estudar, né, os fósseis, certo? Temos fósseis aqui no Brasil. Olha só esse crocodilo terrível, lá em Uberaba, Minas Gerais. Né? Falando de tudo isso, a gente vem aqui para o nosso livro Encontros, página 24, estudando os dinossauros, dando continuidade a tudo que já falamos sobre isso, né? A origem do sistema solar, do planeta Terra, certo? Surgimento dos dinossauros, desaparecimento dos dinossauros, que foi falado ontem, e hoje a gente vai falar um pouquinho de fósseis. O que será que são fósseis e por que eles são importantes? Vamos lá. Os últimos dinossauros apareceram há cerca de 65 milhões de anos. Os primeiros seres semelhantes ao ser humano atual apareceram na Terra provavelmente há 300 mil anos. Olha a diferença, né? A distância de tempo, ó. Só muito tempo depois apareceram os primeiros seres humanos, né? Nenhum ser humano, portanto, grifem aí no livro de vocês, página 24. Nenhum ser humano, portanto, conviveu com os dinossauros. Mas conhecemos bastante sobre esse e outros seres que viveram antes de nós. Conhecemos esses seres. Como é que a gente conhece esses seres? Sabe por quê? Porque existem os paleontólogos, né? Os cientistas, os arqueólogos também ajudam muito a gente a conhecer a nossa história. Mas sobre as plantas e animais lá da pré-história, os paleontólogos com certeza. E o que eles usam, o que eles estudam para conhecer a história, né? Nosso passado do planeta. Que é a primeira pergunta aqui. De modo geral, que materiais os cientistas estudam para saber tanto sobre os dinossauros? É aquela foto do crocodilo lá, né? É um fóssil. Os cientistas, os paleontólogos estudam os fósseis, né? Onde esses materiais são encontrados? Eu li 3 vezes a frase, né? Os fósseis são encontrados nas rochas, né? De alguns lugares, certo? Nas rochas, basicamente. Questão 3. Explique como você acha que esses materiais puderam ficar preservados por tanto tempo. Aqui é o que você acha, né? Porque nós não colocamos nenhuma informação específica de como isso acontece. Então, escreva aqui o que você pensa sobre isso, tá bom? É o que você acha. O que você imagina? Como é que você imagina que esses materiais, né, esses fósseis foram preservados por tanto tempo? Milhões e milhões de anos atrás, né? Vamos lá, continuando. Um pequeno texto sobre os fósseis, né? Grifem aí no livro de vocês também. Fósseis são restos ou vestígios de organismos encontrados em rochas mais antigas que 10 mil anos. A gente responde a pergunta anterior lá, né? A ciência que estuda os fósseis é a paleontologia. Por isso que eu li o artigo para vocês do CHC, das crianças, né? Ciência Hoje das Crianças. Quem quer ser um paleontólogo? Obter fósseis é um trabalho muito difícil. Ele se encontra em meio às camadas de certas rochas. Vamos lá, então. Não é uma coisa fácil estudar, ou, né? Encontrar fósseis. Essa foto aqui do que é?
fóssil de samambaia que viveu há 360 milhões de anos atrás. Nós temos plantas muito parecidas hoje em dia ainda, né? Que belezinha. Página 25. Vamos ler e grifar aqui as partes, né? A probabilidade de um ser vivo ou parte dele ter sido preservada é bastante pequena, pois são necessárias condições muito especiais para isso. Quando o ser vivo morre, certos micro-organismos do solo ou da água decompõem os materiais que formam seu corpo, fazendo esses materiais se incorporarem ao solo. Então é muito difícil preservar, né, algum ser vivo, porque os micro-organismos destroem, né, decompõem esses materiais. Mas, sublinhe essa parte no livro de vocês. Em processo de fossilização, uma camada de terra muito fina recobre o corpo do ser que morreu, impedindo a ação dos micro-organismos. A gente está começando a entender um pouquinho como ocorre a fossilização, né? O ser vivo morre e uma camada fina de terra recobre o corpo, impedindo a ação desses micro-organismos, né? Esses micro-organismos que vão decompor o organismo morto, né? Como isso não acontece, o corpo fica preservado. Aqui o passo a passo, né? Como acontece, provavelmente acontece o processo de fossilização de um animal. Fique sabendo. 1. Um ser vive em local sem grandes turbulências. Depois que ele morre, seus restos são recobertos rapidamente por uma fina camada de sedimentos, que acaba preservando-os. Muitas camadas de sedimentos fazem pressão ao longo de milhares de anos. Os compostos que faziam parte do organismo são substituídos por minerais. Alguns fósseis afloram quando os restos que os cobriam são carregados pelo vento, pela chuva ou são descobertos em escavações. Mas a maioria dos fósseis nunca será encontrada, né? É mais ou menos esse passo aqui, 1, 2, 3, 4, tá bom? Na verdade, os restos de animais servem como molde. Olha essa frase aqui, porque vamos fazer uma atividade muito legal hoje. Nós vamos fazer os nossos fósseis, tá bom? Em geral, apenas as partes mais duras, como ossos, dentes ou conchas, são fossilizadas. Os organismos dificilmente são encontrados inteiros e sim fragmentados. São pedaços de ossos ou conchas, alguns dentes, escamas. Caberá aos pesquisadores unir as partes desse quebra-cabeça. Quem está a fim de fazer um fóssil, levanta a mão. Eu já fiz com a turminha que foi ontem na escola. Ficou muito legal. Vou mandar as fotos. Além dos dinossauros, outros seres deixaram marcas da sua existência, como caramujos, plantas, insetos, peixes, vermes e outros. Fóssil de um peixe, pegada de um animal. Olha que legal isso daqui. Fóssil de molusco que viveu há 150 milhões de anos. É uma ostra, né? Ovos fósseis de dinossauro do período Cretáceo, encontrado na China. Olha os ovos. Grifem aí no livro de vocês. São considerados fósseis, além de restos dos animais e vegetais, outras evidências da vida dos seres humanos, como fezes, chamados de coprólitos, pegadas, rastros e marcas de raízes, troncos e folhas vegetais. Me perguntaram ontem, professora, por que estudar cocô, né? Fezes de dinossauro? É muito importante, né, ter sido preservadas essas fezes, né, dos animais, porque a partir do estudo desses fósseis de fezes é possível saber do que eles se alimentavam, né? Os fósseis são muito importantes para a gente entender como foi a vida, né, há milhões de anos atrás aqui no planeta Terra, certo? Vamos lá. Esse livro aqui, Dinossauros em Tamanho Real, é uma grande dica de leitura, né? E vocês vão ler sozinhos, eu não vou ler com vocês. O Fique Sabendo. Cientistas anunciam descobertas de fóssil do maior dinossauro do Brasil. Tá? No Brasil tem dinossauro? Teve dinossauro? Tinha dinossauro? Sim, senhores. Certo? Que tal fazermos uma pesquisa sobre os dinossauros brasileiros, hein?
Ia ser bem interessante, né? Mas é isso. Essa página aqui, 27, a leitura fica por conta de vocês, né? Pesquisem na internet. Dinossauros brasileiros, né? Será que tem algum especial que foi encontrado só aqui no Brasil? Quem ficou curioso, vai pesquisar. Vou postar para vocês, então, o passo a passo de como fazer um fóssil, tá bom? Vocês podem se divertir, mas não esqueçam, tem que pedir autorização para a mamãe, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui. Faça seu fóssil. 4 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de sal, 1 colher de óleo, 1 xícara e meia de água. Tem um modo de preparo, né? E olha como fica divertido. Quem tem, né, os dinossauros de brinquedo em casa vai se divertir pra caramba. Eu procurei, não achei. Nós fizemos pegadas de dinossauro e fósseis de plantas. Vou postar a foto e vocês vão ficar com vontade de fazer. Mas não se esqueçam de pedir autorização para os pais, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.